Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, como na semana passada nós falamos sobre saúde na educação e discutimos o tema estresse e ansiedade, né? A saúde é um tema, como eu disse, já descrito no PCN, né? E que já é um tema discutido nas escolas. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado também, que é a depressão na infância. E isso é uma coisa que é muito normal e muito natural hoje em dia nós encontrarmos alunos nossos, crianças com a depressão. Nós ouvimos falar muito da depressão no adulto, já se tornou até uma coisa muito corriqueira, muito comum, né? Determinada pessoa está com depressão, fulano está com depressão, isso já se tornou normal. E a criança? Como que fica a nossa criança? Como que fica a nossa adolescente? Então a gente discute algumas doenças, algumas situações da saúde, mas assim, a depressão a gente não fala da nossa criança. E a depressão, ela é muito forte na nossa criança também. Então assim, como que a gente pode identificar a depressão na nossa criança? Nós não somos clínicos, nós não somos médicos, né? Então a gente não tem como identificar, mas a gente pode observar algumas reações e algumas mudanças que servem como indicação ou como indicador, né, para que a gente comece a se preocupar com isso e encaminhar o nosso aluno e ajudar o nosso aluno. É muito importante que o professor ele tenha o conhecimento, porque assim, a falta de informação é que leva muitas vezes a determinadas situações muito chatas, muito constrangedora. E por quê? Porque o professor desconhece, não sabe como lidar. E a depressão é uma delas. O professor, às vezes, o seu aluno está na sala e ele não consegue perceber que o seu aluno está tendo algumas indicações, mostrando para ele algumas indicações e ele não percebe. Como nós adultos, algumas pessoas, alguns adultos vêm por um bom tempo mostrando, indicando para a gente que ele está passando por uma situação delicada e que ele está acontecendo algumas mudanças na vida dele, mas a gente não percebe. A gente só percebe quando chega o laudo, né, de um médico, de um psiquiatra, que a pessoa está com depressão. Mas essa depressão, quando chegou, ela já está vindo há muito tempo, ela já vinha mostrando o caminho, já vinha avisando que as coisas não estavam boas, que estava tendo algumas mudanças, que estava acontecendo alguma coisa estranha. Mas nós não percebíamos, porque a gente desconhece, né? A gente não é da área clínica, a gente é da área educacional, né? Da área pedagógica, a gente desconhece. Mas de repente, a gente não precisa ser clínico, a gente não precisa ser especialista para perceber algumas alterações do nosso aluno. Vamos entender um pouquinho? Ela é um transtorno de humor ou afeto, né? Dos sentimentos de tristeza, uma tristeza profunda, associada com sintomas fisiológicos e cognitivos da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa já vem passando, vem com uma certa tristeza, vem demonstrando, né, uma certa tristeza, uma angústia, e a gente não, né, mudando o seu humor, e a gente não percebe. E a gente, a pessoa está estranha, aquela pessoa está estranha, nossa, o meu aluno está tão estranho, ele anda meio triste, ele anda meio, né, é o que a gente fala. Mas ali ele já pode estar mostrando já deve ser algum indicador de uma depressão.
mas a gente não sabe, então é interessante que a gente comece a entender um pouquinho mais. As pessoas confundem depressão com sintomas depressivos, né? E existe muito essa confusão. Por quê? Porque é uma coisa muito pontual, né? A pessoa com sintomas de depressão, quando ela está com depressão, é diferente dos sintomas depressivos. Por quê? Porque os sintomas depressivos, eles são por motivos pontuais. Então, uma situação que a pessoa está passando por um momento, então ela passa por uma situação momentânea. Então, é uma coisa pontual ali. Ela não está com depressão, ela está passando por um momento depressivo, ela está por um momento de tristeza, um momento dela. Não significa que ela está com depressão. Por isso é que a gente tem que estar observando e não ir tirando conclusões precipitadas e pedindo. E se observou isso, vamos encaminhar, vamos pedir para o médico fazer a avaliação. Não somos nós que vamos fazer a avaliação, mas a gente tem que estar atento. Nós temos o CID-10, que é o psiquiatra que vai dar esse CID falando se a pessoa tem depressão ou não, se a pessoa está com depressão ou não. A pessoa com depressão, normalmente ela tem muita tristeza, ela vive deprimida, né? Perde o interesse, o prazer pelas coisas. Então, às vezes ela não quer trabalhar, não quer estudar, não quer desenvolver aquelas atividades que para ela era muito comum. Eu não quero ir para a escola, não vou mais para a escola, não estou com vontade, não tenho vontade. Então, assim, ela começa a perder algumas energias, né? Energias importantes começam a faltar, né? Diminui essas energias. Falta ânimo, falta o interesse pela vida. Então, ela começa a não ter mais interesse por muitas coisas. E uma das coisas é o interesse pela vida. Então, a gente tem que prestar atenção. Ele não quer ir mais para a escola, ele não quer ficar em casa, ele quer só dormir, ele só quer ficar deitado, ele não quer mais estudar, ele não quer sair com os colegas, ele não quer, só quer ficar dentro de casa. Então, assim, são algumas situações que nós vamos percebendo que pode ser o indicador para uma depressão. Então, nós temos aqui alguns sinais para depressão, na criança e no adolescente, né? A criança, às vezes, ela tem insônia, né? A nossa criança tem insônia, ela reclama muito frequentemente, ela vive reclamando, principalmente o adolescente, né? Ela perde totalmente o interesse pelas aulas, ela não quer mais, ela acaba perdendo um pouco o sonho, né? Aquele sonho de se formar, de terminar uma universidade, fazer um curso, ela perde esse sonho. Para ela, era como se a vida terminasse ali, ela começa a não ter interesse muito pelas coisas. E ela sempre acha que é culpado por determinadas coisas acontecerem, e acha tudo que é de ruim que acontece, ela é culpada. E não é bem assim, né? A gente sabe que a vida não é assim. Então, assim, são alguns sinais que a gente tem que ficar atento e que a gente tem que observar. Para quê? Para ajudar a nossa criança, para ajudar os nossos alunos e ajudar os nossos colegas de trabalho. Todo momento que eu falo do nosso aluno, todo tempo eu falo da nossa criança, mas não é só a nossa criança, tá, gente? São as nossas crianças e são os nossos educadores. E nós, enquanto profissionais, enquanto pessoa, a gente tem que ficar atento. Se nós temos um colega e lá na sala dos professores, a gente começa a perceber que esse professor, ele está um pouco afastado, ele está perdendo alguns interesses, né? Ele está indo para a escola, ele está indo dar aula porque ele tem que ir,
E são coisas pequenas que você vai observando. Não vamos deixar isso criar um tamanho, né? Desenvolver. Vamos tentar ajudar esse nosso professor. Vamos conversar com ele e tentar ajudá-lo. Às vezes o nosso professor tem alguns indicadores que nós estamos percebendo, né? Ele está mostrando para a gente. E por que nós não podemos ajudar o nosso professor? É que a nossa vida, ela vem sendo assim tão corrida, que às vezes a gente não consegue nem perceber o outro, né? Nem perceber as necessidades do outro. Mas às vezes a necessidade do outro é a nossa. Então a gente precisa ficar atento, porque nem sempre a necessidade do outro é só do outro. E essa necessidade do outro, às vezes, é a nossa necessidade. E às vezes a gente também está precisando, e a gente também está passando por esse momento, né? Nós não estamos com a depressão, mas nós estamos depressivos, a gente está precisando de uma ajuda naquele momento e às vezes a gente não tem. Então, às vezes a gente até quer pedir essa ajuda, mas às vezes as pessoas passam tão rápido perto da gente que a gente não tem coragem. E isso acontece com os nossos professores, com os nossos alunos, né? Eles não percebem o que está acontecendo e aí eles não vêm pedir ajuda para a gente. E nós é que temos que oferecer essa ajuda, porque eles não vão vir mesmo pedir. Raramente eles vão vir pedir ajuda para a gente. Mas se a gente percebeu, se eles estão mostrando para a gente o que está acontecendo, eles estão gritando essa necessidade, por que não ajudá-los? Por que nós vamos omitir e nos deixar passar essa despercebida, essa situação? Então, vamos tentar ajudar esse nosso aluno e esse nosso colega de trabalho nesse sentido. A depressão, ela está muito presente, muito mesmo, no nosso grupo de alunos e de educadores. Por isso é que nós trouxemos esse tema, escolhemos ele para vocês. Quais são as consequências da depressão? Puxa, se eu tivesse tempo, gente, nós íamos ficar o dia inteiro falando das consequências, que são muitas. Mas eu vou resumir para vocês que eu acho que de tudo é uma das mais fortes, né? Que seria o seu desenvolvimento social. A criança, principalmente a nossa criança, quando ela entra no estágio de depressão, o seu desenvolvimento social é muito prejudicado. Eu acho que de tudo, né, que não é, se a gente for falar, é uma lista imensa das consequências, mas o seu desenvolvimento social eu acho que é o que pega mais na nossa criança. E no adolescente também, né? Porque se ela na infância ela já tem esse prejuízo, né? Você imagine na sua adolescência, você imagine na sua vida adulta, ele vai levar tudo isso. E aí ele vai ser um adulto muito problemático, um adulto com muita dificuldade, com muitos problemas, problema de relacionamento, problema até de conseguir, imagine só, conseguir um trabalho, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então assim, vamos evitar isso, vamos ajudar o nosso aluno, vamos fazer o nosso papel enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Não custa, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu espero que vocês entendam a proposta dessa aula de hoje, o porquê que nós trouxemos esse tema. Espero que vocês consigam entender um pouquinho qual é a proposta dessa atividade, desse trabalho de hoje. E até o próximo encontro, até a próxima aula. Alunos,